Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Você me encontra aqui no Instagram, como também pode me encontrar em vídeos pelo YouTube, pelo canal do YouTube, como também no Facebook, página e grupo, sempre com o título Partilha Franciscana. Também temos o blog, onde eu lá guardo todos esses vídeos, arquivos da Partilha Franciscana. Coloque no Google que você encontra Partilha Franciscana. Se você tem interesse por conteúdo, literatura, material de santos veneráveis, servo de Deus, história da regra, história da espiritualidade, tudo relacionado ao franciscanismo, principalmente a Ordem Franciscana Terceira Secular, você encontra na Partilha Franciscana. Agora, antes de iniciar o sinal da cruz, né? O sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se sinta acolhido nessa alegria, nessa acolhida franciscana, onde a gente vai poder conversar um pouco em cima da biografia de Francisco de Assis, segundo Tomás de Celano. A gente lê alguns parágrafos, comenta alguma coisa e depois finaliza com alguma oração, alguma exortação do nosso pai seráfico Francisco de Assis. Ok? E aonde é que a gente parou? Antes eu quero deixar bem claro que dia de sábado e domingo eu dou um tempo para poder retornar na segunda. Então nossos vídeos, nossas lives sempre vai ser de segunda a sexta, né? Se não tiver nenhum contratempo, de segunda a sexta, né? Sábado e domingo eu paro para fazer os vídeos formativos. Diferente das lives, né? Mas tudo você encontra, tanto a live como os vídeos formativos no canal do YouTube, Partilha Franciscana, ok? Então vamos lá, paramos, nosso último capítulo foi o capítulo 9, na qual a gente falou sobre a mudança de hábito de Francisco, que ele restaurou as igrejas, né? As capelinhas de Porciúncula, de Santa Maria, né? E hoje a gente vai falar, deixa eu ver aqui o título, aqui vou anunciar logo para vocês, que é o capítulo 10 da biografia de São Francisco, segundo Tomás de Celano, que é da pregação do Evangelho e do anúncio da paz, da conversão dos 6 primeiros frades. Vamos lá? Vamos lá começar? Depois disso, começou a pregar a todos a penitência com grande fervor do espírito e alegria da alma, edificando os ouvintes com uma linguagem simples e nobre de coração. Sua palavra era um fogo devorador que penetrava o âmago do coração e a todos enchia de admiração. Parecia todo transfigurado e, olhando para o céu, nem se dignava olhar para a terra. E coisa curiosa começou a pregar, onde em criança aprender a ler, no mesmo lugar onde haveria de ter a primeira gloriosa sepultura. Dessa maneira, um feliz começo augurou uma conclusão ainda mais feliz. Onde aprendeu, aí também ensinou, e onde começou, aí também chegou a conclusões felizes. Em todas as pregações, antes de propor aos ouvintes a palavra de Deus, invocava a paz, dizendo: "O Senhor vos dê a paz." Anunciava sempre. Olá, Luana Mac, filhinha. Beijão, viu? Retornando aqui a leitura. Vamos lá. "O Senhor vos dê a paz." Anunciava sempre com devoção a homens e mulheres ao qual encontrava e aos que procurava. Dessa forma, com a graça de Deus, muitos inimigos da paz e da salvação abraçaram
a paz de todo o coração, fazendo-se também eles filhos da paz e desejosos da salvação eterna. Aqui a gente vê o início da história de Francisco de Assis como pregador, como esse ofício, pregador, um andarilho, que começou pregando ali nas redondezas de Assis, depois ele se esticava mais um pouco na região de outras cidades, mas ele sempre ia anunciar o evangelho. E era com um fervor muito grande. Não era simplesmente de boca para fora, mas era algo que ele tinha vivenciado. Por mais que não seria tão longa essa conversão, mas esse curto momento foi muito intenso para Francisco, o suficiente para partilhar tudo de bom que ele sentia em seu coração. A graça de Deus era tão abundante em sua vida que transbordava. Então ele tinha essa necessidade de partilhar essa boa nova. E ele sempre começava falando, né? O Senhor vos dê a paz. O Senhor vos dê a paz. Essa era a frase de Francisco, né? Paz e bem foi com o tempo que foi se desenvolvendo, né? É uma característica bem franciscana. Mas Francisco falava isso: o Senhor vos dê a paz, né? Então ele primeiro desarmava as pessoas de toda indiferença, de todo preconceito, de toda dureza de coração. Ele já transmitia aquela paz do Senhor. Então, aquela pregação, aquela partilha, aquela eloquência que ele tinha ao anunciar a boa nova, tocava os corações. Ele falava com autoridade, como se dizia no Evangelho sobre Cristo, ele falava com autoridade. Muitos corações eram tocados, muitos corações se sentia acolhido, se sentia abraçado por aquele fogo abrasador que incendiava todo Francisco pelo Santo Espírito. E, consequentemente com isso, muitos jovens da época, como também pais de famílias, como também as donzelas, todas se sentiam tocadas e queriam viver aquela alegria, aquele fogo, aquele entusiasmo que Francisco tinha. Então, vamos dar continuidade, né? Entre estes, o primeiro que seguiu o santo, olha aí, viu? O que eu tinha falado. Foi um habitante de Assis, um homem piedoso e simples. Depois dele também, Frei Bernardo. Perdão. Eu me engasguei, pessoal. Estava tão empolgado que me engasguei. Vamos lá. Entre estes, o primeiro que seguiu o santo foi um habitante de Assis, homem piedoso e simples. Depois dele, também Frei Bernardo abraçou a missão da paz, correndo alegremente a ganhar o reino do céu, em seguimento do santo de Deus. Hospedara com frequência o bem-aventurado pai seráfico Francisco, tendo observado e provado a sua vida e procedimento. Atraído pelo aroma de sua santidade, concebeu o temor e nascer para a salvação do espírito. Viram passar em oração a noite inteira, quase sem dormir, louvando a Deus e sua gloriosa mãe admirável, e dizia: verdadeiramente, este é um homem de Deus. Por isso, se apressou a vender todas as coisas e deu tudo, não aos parentes, mas aos pobres. Tomando o caminho da perfeição, cumpriu o conselho do Santo Evangelho. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e distribui aos pobres. Terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Fez isso. Juntou-se a Francisco na vida e no hábito. Esteve sempre com ele, até que, tendo aumentado o número dos irmãos, foi transferido para outras regiões em obediência ao piedoso Pai. Aqui fala das primeiras conversões, das primeiras pessoas que começaram a acompanhar Francisco. E, consequentemente, esses companheiros, junto com Francisco, viu a fundação da Ordem dos Frades Menores, que viviam zelosamente toda aquela inspiração tocada
pelo coração de Francisco na sua sensibilidade em buscar fazer a vontade de Deus. Eles viviam da providência divina. Aqueles que entravam davam tudo aos pobres, tudo, e viviam somente, exclusivamente da providência de Deus. Exclusivamente da providência de Deus. E junto com esse mendigo, pobrezinho de Assis, se juntou outros mendigos, outros pobrezinhos, andarilhos de Deus, que iam anunciando a paz, que iam anunciando a boa nova. Vamos lá? Sua forma de conversão, acho que é aqui, né? Sua forma de conversão passou a ser modelo para os outros que se converteram, vender as propriedades e dar aos pobres. São Francisco teve uma alegria enorme com a chegada e a conversão de um homem de tanto valor, pois reconheceu que o Senhor cuidava dele, já que lhe mandava um companheiro tão necessário, um amigo tão fiel. Logo seguiu outro cidadão de Assis que teve a vida muito louvável e depois de pouco tempo terminou ainda mais santamente que santamente começara. Não muito depois seguiu o Frei Egídio, homem simples, reto e temente a Deus, que teve uma longa vida justa e piedosa e santa, e nos deixou exemplo de obediência perfeita, de trabalho braçal, de recolhimento e de santa contemplação. Depois desse, deixando fora o outro, Frei Felipe completou o número 7. Seus lábios foram purificados pelo Senhor com a brasa da pureza, para dizer a seu respeito coisas doces e melífluas. Olha, essa palavra eu não conhecia, viu? Também não sei o sentido. Desculpa a minha ignorância. Melífluas. Entendia e interpretava também as escrituras, sem as ter estudado, mas tendo se tornado imitador delas com aquelas que os príncipes dos judeus desprezavam, como um ignorante e letrado. Aqui fala dos primeiros discípulos, primeiros companheiros de Francisco, né? Que deixaram tudo, né? Eu tenho essa mania do né? Que deixaram tudo para seguir os passos de Francisco. Francisco, que era por excelência, que se aproximava do modelo de Cristo, o nosso Salvador, aquele Senhor, o nosso Senhor, que derramou seu sangue por nós, que morreu por nós, que se faz presente em nós, pois somos morada do Senhor. Nessa leitura fala que eles ficavam surpreendidos pelo testemunho de Francisco, né? Porque eles conviviam com Francisco, dormiam, acordavam, caminhavam, se alimentavam junto com Francisco. Então, Francisco era o mesmo das praças que pregava, era o mesmo que trabalhava, era o mesmo que dava atendimento aos leprosos e era o mesmo que vivia em fraternidade com eles. O Francisco era autêntico, era verdadeiro, era coerente com aquilo que falava e pregava. Às vezes, ele pegava muito pesado no momento de mortificação. E quando ele achava que estava sendo de alguma forma leviano ou pecador, ele sofria penitências humilhantes em praça pública. Às vezes ele saía nu ou pedia para alguém amarrar uma corda em seu pescoço, saindo puxando como se fosse um burro de carga, segundo a literatura de Francisco, porque ele achava necessário certas mortificações e humilhações para amenizar seus pecados. Ele era muito zeloso com as coisas de Deus. Até se numa hora de oração ele se dispersasse, se algo tirasse o foco de sua oração, que era Cristo, ele já se irritava com aquilo, porque ele queria manter o mais próximo possível de uma perfeição de comunhão com Deus, na oração, em tudo que ele fizesse. Então ele era muito zeloso. Ele tinha um amor muito grande, um amor que vai além da própria razão, um amor que vai além de todas as limitações humanas. Ele passava noites em vigília, como fala nesse capítulo, e aquilo deixava os companheiros de Francisco
impressionado. Sem falar de outros sinais místicos que aconteciam com Francisco durante as vigílias de orações. Então, trazendo para o nosso dia a dia, que busquemos ser também esse arauto de Deus, esse andarilho de Deus, aonde formos, que sejamos semelhantes a esses arautos, anunciando a paz, primeiramente, anunciando a boa nova, não somente com palavras, mas também com atitudes. Porque a palavra pode tocar muitos, mas é o testemunho que arrasta. E que a gente seja também como um semeador, que lança sementes pelo caminho, mas sem se preocupar se aquilo vai dar fruto ou não. Porque não cabe a nós. Não cabe a nós a história de cada um. Cada um segue o seu caminho, trilha seu destino, trilha sua história. O que cabe a nós, ao lançar a semente, é anunciar a boa nova, é testemunhar essa boa nova. E cada um vai trilhar o seu caminho, fazendo o mesmo, sendo luz para o mundo, sendo fermento no meio do povo. Seja esse semeador, jogue a semente, mas não queira nada em troca, não cobre nada ao lançar essa semente pelos caminhos. Cada um tem o seu próprio caminho a seguir. E unidos, aí sim, nos fortalecemos. Unidos no meio da sociedade, tornamos esse mundo de trevas mais iluminado. E quando torna mais iluminado, eis a esperança de uma sociedade mais justa e fraterna. Amém? E para concluir o dia de hoje, nada melhor do que começar uma segunda-feira com o cântico do irmão Sol. Vamos lá? Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória e a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, eles convêm, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente com o Senhor, irmão Sol, qual é dia, e por ele nos alumias. Paz e bem, João Alberto, paz e bem. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti Altíssimo é sinal. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno em todo o tempo, pela qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual ilumina a noite, e ele é belo e jucundo, e robusto e forte. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridos, flores e ervas. Boa noite, irmãozinho Almeida Alex, paz e bem. Louvado seja, meu Senhor, pelos que por teu amor perdoam e sustentam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que a sustentam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado seja o meu Senhor por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortais, bem-aventurados que a morte encontrar dentro de tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhe fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor e render-lhe graça e servir com grande humildade. Amém. E para concluir a nossa noite, convido-os para a gente finalizar rezando a Ave Maria, Nossa Senhora, advogada de toda a família franciscana. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Foi um prazer me encontrar com vocês. Espero novamente
termos essa oportunidade de ter sempre esse encontro, se sinta acolhido nessa acolhida franciscana, alegre, que busca transmitir a paz, que busca transmitir a boa nova, na mística franciscana do paz e bem. Amém?